Então, esse negócio de você abordar a questão da saúde por métodos administrativos é bem complicada. É uma questão muito complicada. Eu vou te dar um exemplo. Na França, que é onde surgiu esse sistema do SAMU, o SAMU só passou a funcionar quando eles puseram para gerir o sistema médicos. E os médicos, sim, médicos já de uma carreira, renovados, com muita experiência e tal. E esses médicos passaram a decidir as ações principais que vão ser tomadas, para onde que vão as ambulâncias, o que é prioridade, o que não é. Talvez um pouco parecido com o que estão tentando fazer no CROSS, mas o SAMU começou a funcionar bem assim. Mas aí o problema é o seguinte: a partir do momento que o SAMU começou a funcionar bem, começaram a querer fechar hospitais na França. Em algumas cidades, eles, por exemplo, iam fechar, o Sarkozy ia fechar uma maternidade com base de que era só colocar mais 3 unidades do SAMU para aquela cidadezinha, que aquilo ali cobriria a demanda. Mas o problema é que depois, o SAMU, como não é um substituto para o hospital, não cobre a demanda. Então, isso é muito complicado saber quem que vai administrar. Médicos me disseram que para administrar bem o hospital não precisa ser médico administrador, precisa ser bom gerente. Verdade. Mas às vezes, para certas decisões que são decisões médicas, tem de ser os melhores médicos comandando os outros. Aliás, os médicos que são os melhores, que estão na carreira, comandando, orientando os mais novos, funciona muito bem. A experiência parece que... Agora, o que falta no Brasil, eu acho que, bom, para já, você tem que ter mais investimento nisso, tem que ter um empenho maior do Estado de assumir essas coisas, de não deixar para os particulares, né? Mas, enfim, e também precisa da comunidade passar a aceitar que esse sistema de saúde que tem que ser melhorado é um sistema delas. Claro. Das pessoas, a comunidade tem que assumir isso, tem que ver o PAMO como uma coisa sua, a unidade básica de saúde como uma coisa participar sua. Mais, né? Participar mais. Por que Cuba, que vive numa guerra econômica, tem um sistema de saúde pública bom? Ali falta alimentos para a população, eles têm dificuldade de importar alimentos, eles têm dificuldade de exportar, porque sofrem embargo econômico. Mas por que o sistema de saúde funciona bem? Porque eles decidiram se empenhar que eles iam ter um sistema hospitalar, médico, de assistência básica, todo, que fosse exemplar. Eles se empenharam em ter saneamento básico total. Né? Então, a comunidade precisa se apropriar disso. Se tiver uma apropriação da comunidade desse sistema de saúde, você já afasta esses lobbies dos planos de saúde, das vendedoras de remédio, que querem terceirizar, mas para sugar o dinheiro. Verdade. Essa que é a questão. Mas, enfim, eu fico contente de ver que você coloca ali dentro do PSDB e dentro da Câmara Municipal que tem que ter um limite para as terceirizações. Isso daí fica... Eu acho bom saber isso e bom a gente ir conversando mais sobre isso. Agora, se você me permite, eu vou adicionar alguns tópicos que estão aí também bombando polêmica. Limpeza urbana vai ser terceirizada em 2014. Quando eu era criança aqui em Taubaté, o município fazia a coleta do lixo e a limpeza e fazia muito bem. Por que vai ter que terceirizar agora? Olha, Marlon, ficou durante 8 anos. Isso nós estamos falando agora. Isso já tem recentemente a gente viu isso aí, acompanhou isso aí, o desastre que foi a limpeza urbana no último mandato. Frota sucateada, caminhões em péssimas condições. Aluguel caríssimo. Olha, tudo que aconteceu de desastre aconteceu acho que no mandato passado. Mas hoje, para você colocar em ordem uma questão de limpeza urbana no município,
Se você não tiver uma frota boa de caminhões, se você não tiver mão de obra qualificada, se você não tiver caminhões, tanto de coleta como para fazer serviços urbanos, você não tiver uma pessoa boa para trabalhar e gerenciar esse trabalho, ele fica muito difícil. Eu falo hoje que a terceirização nos serviços públicos não é mal para o município. Porque você separar para pensar, você tem um alto custo na manutenção desses veículos, que não é barato. Você teria que ter uma oficina especializada. Terceirização dos serviços urbanos, ele quer dizer de forma coleta, de lixo, limpeza, poda, tudo que envolve a limpeza urbana. Então, se você tem que ter equipamentos corretos, você tem que ter uma oficina moderna, porque a oficina que tem no município de Taubaté, que era de caminhões lá, era de caminhões 80 até 90. Hoje em dia, com injeção eletrônica, com todas essas ferramentas, esses caminhões tudo hidráulico, você não tem hoje uma oficina aqui no município de Taubaté, na prefeitura, que possa arrumar esses caminhões. Esses maquinários hoje são tudo modernos. Entendeu? Então, tratores, máquinas, patrol, você tem que ter mão de obra especializada. Isso aí custa para o município. Até para você conseguir mecânicos especializados para isso, eu não sei nem se o município consegue criar cargos para isso. Porque o bom mecânico para isso, deixa eu só complementar, o bom mecânico para isso também, ele custa caro. E o bom mecânico, ele não vai trabalhar no serviço público com salário baixo. Bom, e fazer uma urbana aqui em Taubaté, como tem em São José? Isso é a longo prazo, pode se estruturar para isso. Pode. Agora, tem que ser uma coisa planejada. Hoje, a população cobra limpeza, cobra poda, é tanto pedido, o João sabe disso, o João é chefe do gabinete, a quantidade de pessoas que nos ligam, olha, eu preciso de uma poda. Se você não tiver equipe terceirizada para atender essa população, você não vai conseguir resolver o problema com a mão de obra que tem hoje. Hoje falta pessoas, falta equipamentos. Não estou dizendo que o município não tem um orçamento para isso, mas se você colocar na ponta do lápis, equipamento, pessoal, maquinários, tudo isso aí, o custo disso, manutenção, se você fizer uma licitação bem enxuta, bem feita e contratar pessoas corretas, fica bom para o município, não fica caro. É lógico que a gente não pode pagar preços exorbitantes como se pagava no passado. Agora você coloca custo, material, pessoal, e fizer um preço que ficaria praticamente a mesma coisa do município, é preferível. Você não vai ter manutenção, você não vai ter custo, despesa de manutenção de equipamentos, você não vai ter que abrir, como fala, concurso público para inchar mais a folha de pagamento. Você está comprando um serviço fechado. Se tiver que colocar 50 homens na rua, eles vão ter que contratar porque eles têm um preço fechado. E o aterro sanitário? O aterro sanitário é uma questão que nós temos que discutir mesmo. Eu estive conversando esses dias com o prefeito. O prefeito parece que encaminhou, a secretaria mandou o projeto para cá para ver a adequação do aterro sanitário nosso. A questão do aterro sanitário nosso, para fazer as manutenções, só a manta que tem que colocar lá ficaria mais ou menos em torno de 15 milhões de reais. Então a adequação do nosso aterro sanitário fica uma coisa que eu acho fica meio fora da realidade. O que nós poderíamos estudar é a possibilidade de um novo local de aterro sanitário, começar do zero novamente, fazendo todas as adequações que nós temos que fazer, para a gente verificar se é viável a gente fazer o nosso aterro sanitário ou fazer a terceirização como está sendo feito. Porque não é fácil, coleta de lixo também não é fácil. Eu acho que a gente tem que avançar na questão da discussão. Coleta seletiva de lixo, uma usina de... Mas daí precisaria que a Secretaria do Meio Ambiente também estivesse estruturada para fiscalizar essa terceirizada. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tudo parte da fiscalização. Né? Se a gente pegar todos os setores da administração e se a gente não fizer uma fiscalização adequada, vai dar problema no futuro. O próprio Sabesp, né? Hoje a gente estava conversando, o João lembrou muito bem a questão do Sabesp. Quantas ligações de água são feitas durante ligação de água e esgoto aqui na cidade de Taubaté? Quantas são fiscalizadas pelo poder público? É obrigação do município fiscalizar isso.
vai ver se está sendo feito da forma que tem que ser feito, se está sendo, se os buracos estão sendo, como fala? Compactados de maneira correta. Então, o que acontece? Amanhã a Sabesp vem e faz aquele tapa-buraco daquele pedido de ligação de água, dá uma primeira chuva, começa a ceder aquele asfalto que foi feito. E quem é prejudicado? É a população que transita ali todo dia. Então, hoje nós estávamos falando, descobrir um mecanismo para que a gente possa fazer uma lei e a prefeitura fazer fiscalização. Então, se não existir fiscalização, seja na saúde, seja na educação, seja em obras, seja em serviço urbano, bem feita, quem paga é o contribuinte. Paga duas vezes. Porque ele tá pagando pelo aquele serviço de ligação de água para a Sabesp, automaticamente amanhã o município vai ter que tampar aquele buraco que a Sabesp fez. Então ele paga duas vezes. Então temos que ter uma fiscalização, temos que cobrar essa postura da administração pública, porque a gente não pode aceitar. Ontem a gente estava falando sobre a questão da expansão urbana sul, a extensão da expansão urbana. É lógico que nós queremos grandes investimentos na cidade de Taubaté, sou a favor de grandes investimentos, mas tudo planejado. Certo? A gente não pode criar ampliações, ampliar, se a gente não der um norte para isso. Então a gente vai buscar mecanismos para a gente criar algumas emendas dentro do projeto para poder amarrar isso, para ter ferramentas de fiscalização por parte do executivo. Se não tiver, a cidade vai crescendo desordenada, como cresceu durante esses últimos 8 anos, e que a gente não vê. Daqui a pouco lá na frente o outro vai ser para o município, que vai ter que mexer com desapropriações, vai ter que mexer com reestruturação da cidade, e acaba, quem sofre com isso é a própria população. Então, quanto a essa questão da Sabesp, já que você falou, eu estou insistindo há muito tempo que precisa ter um plano da drenagem, macro-drenagem urbana nos municípios. Vou falar para você por quê. Cidade tem vários pontos de alagamento. O mais conhecido deles, por ser o mais antigo, é a região central, ali no mercado, que é o córrego do Convento Velho. O córrego do Convento Velho, para quem não sabe, virou 2 avenidas. A Juca Esteves e a Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Tá. O que nós tínhamos ali era um problema que se estendia desde perto ali da Humaitá até a associação, com alagamentos frequentes nas décadas de 70 e 80. Tudo bem, até que teve um grande alagamento na década de 90. E que os prefeitos, os 2 Ortizes anteriores, o Antônio Mário e o Bernardo Ortiz, eles tentaram resolver esse problema, e eu vou aqui dizer um negócio, não é que é uma crítica, mas é porque é o fato, eles deram uma solução temporária, paliativa. Qual foi? Foi alargar o córrego do Convento Velho. Por que eu digo que isso é uma paliativa? Porque é o que se podia fazer para não ter enchente depois. E que vai durar pelo tempo que for possível. Agora, o rio naturalmente acumula detritos. Porque na natureza já é assim. Se você canalizar o rio, não vai ser diferente. A natureza não vai surgir diferente. A minha luta contra o Peixoto começou quando ele impermeabilizou as ruas na região do mercado municipal, inclusive a minha. Nós já tínhamos sofrido com as enchentes e ele colocou o asfalto em ruas que não tem necessidade de carro correr, que não são ruas expressas, que são ruas residenciais, e numa região que sempre teve problema de alagamento, que corre ainda o risco de ter. E de lá para cá, a minha luta tem sido essa, tem outras ONGs aí que estão lutando também por isso, Una das Águas, a GECA, estou citando só, que levantaram essa bola também e tal, mas nós não temos até agora um plano para macro-drenagem, tá? E parece que as pessoas não entendem que os problemas de saúde e de desenvolvimento, todos eles passam pela questão ambiental. Então, isso é uma coisa que precisava pedir. Digão, e o IPTU, você não vai me aprovar esse 60%, essa cacetada. É uma situação complicada, eu tive até na prefeitura ouvindo, né, a secretária Odila falando sobre a questão do IPTU. No meu entendimento tem algumas questões que tem que ser mais discutidas. A questão dos 60%, como foi colocado através da mídia,
não é a própria cidade como um todo. Ela varia de acho que 8% até 60%. Mas eu moro no centro, hein? Não, sim. E é onde está mais valor, é onde que é a questão que eles analisam como o maior investimento, o maior aumento do IPTU. E por isso que eu estou questionando. Hoje, se a gente pegar algumas regiões da cidade de Taubaté, como foi citado na própria reunião, ela falou o seguinte, que o valor venal do imóvel, na época, comprado na Gurilândia, é maior que hoje uma pessoa que comprou no Village. Entendeu? Então, como uma pessoa do Village pode pagar a mesma coisa que uma pessoa que mora na Gurilândia? Nessas questões tem que ser revista mesmo. Eu acho que tem que ser revista. E eu acho que tem que ser melhor discutido, né? E mesmo aquela pessoa que mora dentro do Village, eu faço um questionamento citando até meu próprio pai. Na época meu pai não comprou em condomínio, mas comprou no bairro Bonfim, fez uma casa boa, acredito que uma casa boa, mas na época ele trabalhava dentro de uma empresa, tinha um bom salário, ele conseguiu adquirir aquilo lá com muito sofrimento, muito sacrifício, muito trabalho, tinha uma renda compatível, que permitia ele fazer a casa. Eu faço uma pergunta hoje, se você falar R$50 pesa para o seu pai por mês de aumento no IPTU, eu falo pesa. Por quê? Porque hoje meu pai não tem aquele mesmo rendimento que ele tinha na época que ele comprou aquele imóvel. Mas foi com muito sacrifício. Então a pessoa do Village é a mesma coisa. Às vezes na ocasião ele comprou, ele conseguiu comprar e estava no... E hoje quantas pessoas lá moram lá dentro que são aposentados como meu pai? Então você também aumentar 60% de uma vez, você prejudica aquela família. Você às vezes acaba atrapalhando financeiramente, porque às vezes reduziu muito o rendimento dela. O valor do imóvel subiu, mas a renda das pessoas não. Não. Às vezes e às vezes caiu muito, às vezes. Meu pai recebia, vamos dizer, 10 salários mínimos, hoje meu pai recebe 3 salários mínimos. Né? Então, são as questões que você tem que analisar. Enquanto isso, o salário do aposentado não sobe. Enquanto isso, a alimentação sobe, o plano médico sobe, todas as tarifas sobem e vai depreciando cada vez mais o salário do aposentado. Então, são questões que a gente tem que olhar assim, a questão do município de Taubaté, mas também temos que olhar o lado social das famílias. Né? Então, se você falar para o meu pai, você quer morar lá no Village ou quer continuar morando no Bonfim? Ele vai querer morar no Bonfim por causa das suas raízes. Ele sonhou com aquilo, sonhou com a casa dele ali, tem um ciclo de amizade. Então, a explicação que eu ouvi, que eu não gostei de ter ouvido, foi o seguinte: às vezes a pessoa tem que estar no limite e às vezes ela, infelizmente, o limite dela não é mais aquele, ela tem que mudar daquela... Eu achei um absurdo a pessoa falar um negócio desse, até porque... isso acontece muito nos Estados Unidos. Todos nós vamos se aposentar um dia, nós vamos sentir na pele. Isso acontece muito nos Estados Unidos, as pessoas terem de se mudar de vizinhança por conta da questão dos impostos. Só que isso gera um grande número de sem-tetos nos Estados Unidos. Hoje a crise que é o país mais rico do mundo e o que mais tem gente sem teto. Tem mais sem teto que no Brasil. Então eu não acho justo essa colocação. Então é uma questão que nós vamos discutir. Vamos ver a questão, é 60%? Vamos pensar, a inflação dá 5% ao ano, 6% ao ano. Vamos colocar aí a inflação mais 6% durante um período de 10 anos, para conseguir chegar nessa equiparação. A pessoa da Gurilândia não pode pagar a mesma coisa do Village. Tem a depreciação. Então, para você equilibrar as finanças, tem a questão da dívida ativa do município de Taubaté, que é grandiosa, que é dívida, a pessoa está devendo para o município de Taubaté. Por que não fazer um empenho nessa questão, se dedicar nisso para tentar resgatar esse dinheiro que é do município? Então tem maneiras que eu acho que tem que ser bem discutida. A Câmara Municipal vai estar o projeto lá. Realmente a Prefeitura se empenhou em tentar mostrar as formas que foram discutidas isso perante a todos os vereadores. Acredito que todos os vereadores tiveram esse contato diretamente, mas posicionamento é posicionamento, cada vereador tem o seu. Eu vou ter meus critérios para adotar qual a maneira que eu vou adotar. Se eu achar que eu tenho que colocar algumas emendas, eu vou colocar, mas principalmente eu não quero prejudicar a população taubatiana. Eu quero ser justo com a população taubatiana. A planta genérica nossa faz 15, 16 anos que está desatualizada. E é por isso que acontece
discrepâncias em questão de IPTU. A pessoa da Gurilândia paga a mesma coisa do Village. Então tem alguma coisa errada. Eu acho que a pessoa do Gurilândia não pode subir mesmo. Agora, do Village tem que subir um pouco. Mas a forma que isso também pode ser repassado para aquela pessoa, para a pessoa não se sentir prejudicada. Por que ela tem que pagar 60% e eu 8%? Então tem isso também, né? Então temos que discutir. Eu acho que vai dar muita discussão na Câmara Municipal, mas não vamos ter muita responsabilidade na aprovação desse projeto. Bom, Digão, eu não sei quanto tempo nós já falamos aqui, mas eu acho que foi bom porque nós equilibramos aqui, ouvimos oposição, vimos a situação, ouvimos o meio independente, e eu fico feliz das pessoas na Câmara Municipal estarem com maior autonomia intelectual do que o governo passado. O governo passado não é simplesmente uma questão de bronca com relação ao desgoverno Peixoto, mas a gente sabia que tinha gente lá na Câmara Municipal que não gostava que vereador fizesse proposta, né? Claro. Eu até brincava, tinha gente lá que sempre escrevia vício de iniciativa. O que era vício de iniciativa? O próprio vereador tomar a iniciativa era isso. Ah, mas são situações que a gente tem que... Às vezes, não está mais na Câmara quem fazer isso. Mas nessa oportunidade é importante às vezes. É igual, você falou, tocou num assunto interessante. Hoje a gente discute alguns assuntos que às vezes tem vício de iniciativa, tem algumas prerrogativas que não é do vereador, mas eu acho, Marmo, que nós, vereadores, e a população de forma geral, a gente tem que mexer na ferida de algumas coisas. Às vezes cabe provocar algumas situações. Eu falo abertamente as leis que nós propomos aqui na cidade de Taubaté em relação a banco. Né? Não cabe ao vereador fazer isso. Mas se a gente não mexe, não cutuca, não provoca essa situação, a gente não desperta, às vezes, investimento por parte da agência bancária em relação aos clientes. Eu até falo, nós criamos uma lei lá, eu e o vereador Carlos Peixoto, algumas questões criteriosas na questão de eleições. Hoje, o Senado aprovou recentemente agora algumas diretrizes para a reforma política e que bate diretamente no que a gente propôs aqui no município de Taubaté. Então, são discussões que eu acho que é importante a gente fazer. Eu falo muito abertamente isso aqui, eu falo, não tem essa, no meu ponto de vista, não tem essa de situação e oposição. Acho que nós somos representantes da população de 300 mil pessoas, a gente não está aqui para defender a cor partidária e a filosofia do partido, eu estou aqui para defender o interesse da população. Agrade ou não o meu partido, eu vou seguir a minha consciência, que foi para isso que eu fui eleito. Bom, mas também para cobrar que o programa de governo seja seguido. Sem dúvida, sem dúvida. População. Então, você, se não eram essas suas considerações finais, vou pedir que você faça as suas considerações finais e eu termino dizendo, leia um diário de Taubaté. Mano, eu até fiquei muito feliz hoje, eu estava saindo da cama, eu fiz até questão de trazer aqui no seu programa um livro do Marcos Limão. Do Marcos Limão, até vou mostrar aqui, que saiu agora, fiquei até muito feliz porque praticamente fui o primeiro a receber o livro, fez até uma dedicatória aqui, da Era Peixoto. E eu fico muito feliz de ter contribuído com o jornalista Marcos Limão, com o trabalho que nós fizemos na Câmara Municipal, tratando as questões públicas com muita dignidade, com muita transparência, e eu fiquei muito feliz de ver algumas passagens aqui e que nós, no nosso trabalho parlamentar na Câmara, nós pudemos contribuir de alguma forma. Então eu quero desejar meus parabéns ao Marcos Limão, que ele tenha sucesso na edição desse livro, e que tomara Deus que amanhã não venham outros livros, né? Bom, isso daí, política da isso daí eu já não posso, eu já não vou falar. Mas não, tomara Deus que essas coisas vergonhosas às vezes não aconteçam. Não chega a esse ponto, né? Porque quem sofre com isso é a população, a gente não espera isso de ninguém, mas tiver que também escrever livros desse tipo e a gente também contribuir com isso, pode ter certeza que a gente vai contribuir, porque a gente quer a seriedade do poder público, principalmente no que se tange à população taubatiana. Obrigado mais uma vez, o convite de estar aqui no seu programa. Tá?